E a grande surpresa na eleição para o Senado veio de São Paulo. O tucano Aloísio Nunes Ferreira obteve 11 milhões de votos. Derrotou o cantor Netinho e deixou Marta Suplicy com a segunda vaga. Surpresas também foram as derrotas dos senadores Marco Maciel, em Pernambuco, Tasso Gereissati, no Ceará, Arthur Virgílio, no Amazonas, e Monsanto e Heráclito Fortes, no Piauí. Leonardo Barreto, a que se deve essa derrota desses senadores, senador Arthur Virgílio? Foram pessoas que fizeram uma forte oposição ao governo Lula. Isso essa derrota seria um preço que eles estão pagando por causa dessa oposição a um governo tão popularmente aceito? Bom, eu acredito que essa é, sem dúvida, uma explicação, né? Senadores peso pesados, né, dos seus estados, alguns com uma tradição política secular, como é o caso da família Gereissati no Ceará, e que experimentaram derrotas de último momento, né? O Arthur Virgílio perdeu por menos de um ponto, o Tasso também perdeu, o Tasso Gereissati perdeu no último final de semana. Agora, eu entendo que isso foi obra também da presença de Lula nos estados, fazendo campanha para os senadores da coalizão governista. E Lula é um grande cabo eleitoral, né? A gente não pode desprezar isso. E acabou que os estados entenderam que seria melhor ter uma bancada no Senado que fosse mais ligada ao Lula, porque isso poderia render mais recursos a ele no eventual governo Dilma. Então eu imagino que essa é uma explicação para a gente entender por que senadores tão importantes da oposição não voltaram para o Congresso. E a gente teve uma grande renovação no Senado, dos 54 cargos em disputa, 36 são novos senadores que foram eleitos e apenas 18 dos 27 que tentavam a reeleição foram efetivamente reeleitos. Entretanto, PT e PMDB assumiram nova força, ganharam muitos senadores, enquanto DEM e PSDB juntos perderam 11 senadores. Quer dizer, a gente tem no eventual governo Dilma, um Senado mais favorável? É interessante observar o Senado porque a bancada do PT cresceu bastante, né? A bancada do PMDB mais ou menos se manteve estável e democratas e PSDB perderam cadeiras importantes e perderam nomes importantes. Então, se houver um governo Dilma, ela vai ter um Senado muito mais afável do que teve o governo Lula. Se houver um governo Serra, aí ele vai ter que sentar e negociar com o Senado, inclusive tentando trazer o PMDB para o seu lado. O que a gente sabe que não é muito difícil, porque o PMDB, ele sempre negocia com o governo. Bom, agora falando em Câmara dos Deputados, o candidato mais votado do país foi o Tiririca, que teve 1.353.820 votos, pouco mais de 6% dos votos válidos do estado de São Paulo. Mas proporcionalmente à população, o mais votado foi José Regufe, do PDT, aqui do Distrito Federal, que teve 19% da preferência do eleitorado. São duas coisas bem distintas, bem antagônicas, né, professor? Bem distintas, mas é interessante. Eu não quero comparar o Regufe ao Tiririca. Mas o Regufe, ele tem um discurso antipolítico, né? Ele se coloca como uma figura moralizadora e que, enfim, gostaria de purificar e mudar toda a estrutura que está aí. E muitas vezes ele fala assim, olha, não vote em políticos tradicionais, vote em mim. Então ele tem essa questão. E o Tiririca também é o antipolítico, né? Ele é a figura que foi, de uma outra maneira, ele disse em São Paulo que ele não sabe o que o deputado faz, ele vai privilegiar a família dele, e as pessoas que votam nele muitas vezes têm o voto do antipolítico, aquela pessoa que quer fazer um protesto, né, quer dizer, olha, não quero tudo que está aí, eu vou votar num cara que é exatamente o contrário dos políticos. Aí vota no Tiririca. Então, querendo ou não, você tem aí 2 votos antissistema, né? Seriam 2 votos de protesto. O Regufe, como ele não trabalha, como ele trabalha exatamente o fim dos benefícios, né, que os deputados têm, a moralização, enfim, toda uma mudança na política tradicional, ele também é um voto de protesto. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouco. Catiúcia?